Nos capítulos anteriores, Mongrion descobre que sua irmã quer voltar ao templo como monja e sai do hospital abalado. Enquanto isso, Gerra enfrenta a pressão da família para cortar qualquer laço que o distraia, até mesmo Mongrion. Na tentativa de ganhar poder, ele tenta formar alianças, mas falha. No dia seguinte, Mongrion vê sua irmã sendo levada por estranhos. Desesperado, ele confronta Gerra, e os dois discutem. Com medo de que Mongrion haja por impulso, Gerra o algema no carro. Mas, na estrada, são encurralados por caminhões e o carro é lançado rumo ao rio. E agora? Será que eles vão sobreviver? Mongrion está desacordado, com a cabeça caída para o lado, ainda algemado, enquanto o líquido vermelho escorre por seu rosto. Dentro do carro, preso sobre o rio congelado, Gerra o chama com insistência, tentando fazê-lo despertar. Aos poucos, Mongrion começa a recobrar os sentidos e murmura confuso. Minha cabeça. Meu Deus, o que aconteceu? Gerra, preocupado, diz. Primeiro, precisamos sair do carro. Onde está a carteira? Você encontrou as chaves das algemas? Mongrion, ainda atordoado, responde. Eu não sei. Devem estar por aí. Gerra pega a carteira, a abre, por um instante, fica em silêncio. E diz calmamente. Devem ter caído quando batemos. Mongrion arregala os olhos, assustado. Tenho certeza que está por aqui. Mas ele é interrompido por um som estranho. O gelo sob o carro começa a trincar. O que foi isso? Pergunta Mongrion, alarmado. Acho que é melhor você não saber, responde Gerra preocupado. O barulho continua, aumentando a tensão. O gelo está quebrando embaixo da gente. Mongrion gagueja, apavorado. Eu sei, diz Gerra, tentando manter o controle. Por que você teve que me algemar? Grita Mongrion. Eu estou tentando me concentrar, então cale a boca. Rebate Gerra, já nervoso. Ele pensa. Droga. Não vejo a chave em lugar nenhum. Melhor verificar o porta-malas. Ele se prepara para sair. O que você está fazendo? Pergunta Mongrion, agarrando a mão dele. Vai me deixar aqui? Vou ver se encontro algo que possa cortar essas algemas. Eu não vou te deixar. Ele abre a porta, mas antes que consiga sair, o gelo se quebra mais uma vez e o carro começa a afundar. Um dos lados já afunda parcialmente. Droga! Ele exclama, fechando a porta. Você está bem? Pergunta, ao ver Mongrion tremendo. O som do gelo rachando fica mais forte. Gerra segura o rosto de Mongrion com as duas mãos e fala com firmeza. Não entre em pânico. Eu nunca vou te deixar aqui para trás. Então se recomponha. Mongrion o encara e rebate. Olha quem fala. Você mesmo não parece muito bem. Está tudo certo com você? Nesse instante, Gerra tem um flashback de sua infância. Ele se lembra de quando foi levado à força em um caminhão. Criança, gritava e implorava ao homem que o levava para ser libertado. Seu avô está maluco por mudar a herança para o seu irmão mais velho. Agora eu não tenho nada. Gritava o homem, furioso. A lembrança de cair em um rio gelado e quase se afogar o atinge com força. Gerra volta à realidade quando Mongrion o chama, insistente. Qual é o problema? Você me ouviu? Nada, só me senti tonto por um momento. O que você disse? Antes que isso aqui se encha de água, você deveria me deixar, diz Mongrion com seriedade. Gerra se espanta. Você ficou maluco? Vai. Nós dois não podemos ficar aqui. Procure ajuda. É melhor do que procurar uma chave que nem sabemos onde está. Gerra se aproxima, firme. Você realmente quer acabar com tudo? Para com isso. Tenta torcer a mão ou algo assim. Mongrion dá um tapa na mão dele. Já te disse para ir. Mas antes que terminem, o carro afunda ainda mais. A
frente do veículo mergulha sob o gelo. Mongrium entra em pânico. Eu te disse pra ir. Gerra fica parado, em silêncio. Mongrium se afasta, assustado com o olhar vazio que ele faz. O que foi isso? Ele gagueja. Nesse momento, Gerra mergulha a cabeça na água e volta com uma lâmina. Vamos fazer isso do jeito que der, diz Gerra com firmeza. O quê? Mongrium se arrepia. Eu tinha esquecido que essa lâmina ainda estava aqui. Seria melhor se fosse outra coisa. Não foi isso que eu quis dizer. Eu ouvi direito? Você ainda vai ter a outra mão, e está falando como se fosse simples. Apenas foque em sobreviver, responde Gerra, se aproximando com determinação. Mongrium pensa, aflito. Ainda não é tarde demais. Talvez ainda dê tempo de escapar. Ele encara o olhar decidido de Gerra. Tá, então, faz isso. Eu vou tentar fazer isso do jeito mais suave possível, diz Gerra, com a expressão séria enquanto se aproxima. Mongrium fecha os olhos, se estremecendo com o que está por vir. A tela escurece. Com toda a tensão do momento, os dois acabam perdendo a consciência. Logo depois, Gerra desperta, piscando lentamente e levando a mão até a testa. A voz sai num sussurro fraco, carregada de alívio e preocupação. Você está bem. Ele chama por Mongrium, que ainda não responde. A cena seguinte começa de forma confusa, como se alguém estivesse despertando de um sonho estranho. A imagem é embaçada, um som de gemido preenche o ambiente, e tudo parece fora de lugar. Mongrium aparece, ainda atordoado, olhando ao redor sem entender onde está. Ele murmura, tentando se situar. Ao seu lado, Gerra, que já está acordado, responde com calma. No hospital. Você está bem? Sente dor em algum lugar? Mongrium responde que está se sentindo bem, mas, ao levantar o braço, sente algo estranho. Quando olha, leva um susto, sua mão desapareceu. Em choque, ele grita, mas logo percebe que está segurando a própria mão. Foi apenas um pesadelo. Mongrium desperta de verdade. Dessa vez, os olhos se abrem com mais clareza, e ele vê Gerra desacordado ao seu lado. Espera, minha mão ainda tá aqui, e ele sussurra, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Mas a paz dura pouco. Ao olhar melhor para Gerra, a preocupação toma conta. Você está bem. O que aconteceu com o seu rosto? Pergunta, assustado. Aos poucos, as memórias começam a voltar. Ele se lembra do carro sendo arrastado pelo gelo, da tensão, do momento em que Gerra se preparava a um ato extremo, mas, antes que pudesse seguir adiante, algo inesperado o impediu. O carro foi empurrado, bem a tempo, impedindo o que poderia ter acontecido com minha mão. Então fomos atacados. Nada daquilo foi acidente. Mas quem? Mongrium pergunta em voz alta. Nesse momento, Gerra desperta, com a mão na cabeça. Só consigo pensar em uma pessoa, diz ele, já pressentindo o pior. A cena então muda. Um homem está subindo uma escada, e quando se vira, fica claro, é o pai de Gerra. Atrás de um vidro espesso, o homem mais velho aparece, rodeado por dois capangas. Você não parece muito bem, diz ele, com um sorriso cínico. Do outro lado, Mongrium e Gerra o encaram. Gerra não hesita e responde com firmeza. Você realmente tinha que chegar nesse ponto. Continuou o pai, com amargura na voz. Eu te avisei desde o começo. Não deveria ter tentado aquele esquema com a senhorita Nakyung. Gerra fica atônito. Como ele descobriu aquilo? Não existem amigos nesse tipo de negócio. Tudo gira em torno de poder. E você percebeu isso tarde demais. De repente, um bip soa. Mongrium se vira e vê uma figura do lado de fora de um container. Yeong Lee? Ele grita, reconhecendo a irmã. Ela está presa, dentro de um container do lado de fora, sendo erguida por um guindaste, desesperada, batendo no vidro e pedindo ajuda.
Eu tenho um presente para vocês dois, diz o homem, com ar frio. Mongrion se desespera e começa a bater no vidro. Deixe minha irmã em paz. Solta ela agora. Gerra tenta contê-lo. É inútil. Esse vidro é a prova de balas. Faça alguma coisa. Vai deixar ela ir? Grita Mongrion. O homem mais velho continua, impassível. Calma. Eu vou deixá-la ir. Depende apenas de como você vai se comportar. Eu já disse que tudo acabou entre mim e o Gerra. Grita Mongrion, revoltado. Ele está noivo de novo. Mas ele cancelou o casamento, por sua causa, responde o pai sério. Mongrion fica sem reação. Toda essa história de noivado foi apenas para ganhar tempo, continua o homem. Eu deveria ter usado você desde o início, em vez de confiar na Nakyung. Gerra observa em silêncio. Mongrion abaixa a cabeça e diz. Eu nunca pedi para ele fazer isso, nunca pedi para ele cancelar o casamento. É claro que não, diz o homem. Isso foi escolha do meu filho. Mas não é como se você sentisse algo por ele, certo? Mongrion ergue os olhos e pergunta. O que você quer, afinal? Simples, respondeu o homem com frieza. Quero que você acerte o diretor Cell, de forma que ele jamais se esqueça. Foi ele quem começou tudo isso. O coração de Mongrion dispara. Isso é loucura. Ele é seu filho. Use a lâmina que está à sua frente. Ele causou tudo isso, então é natural que pague. Você está maluco? Responde Mongrion, trêmulo. Você não concorda, diretor Cell, provoca o homem, encarando Gerra, que continua em silêncio. Estou sendo generoso. Você tem 5 minutos, depois disso, não posso garantir a segurança da sua irmã. Gerra se abaixa, pega a lâmina e a entrega para Mongrion. Toma. Faça isso. Eu não vou. Por que você cancelou o seu casamento? Eu nunca pedi isso. Gerra rebate. Fiz porque era isso que você queria. Tremendo, ele segura a lâmina, mas começa a lembrar das palavras de Gerra no carro. Eu nunca vou te deixar. Você não vai acabar aqui. Ele pensa. Como posso machucar alguém que tentou me salvar? Não, eu não consigo. Gerra segura sua mão, e com voz calma diz. Mongrion, rápido, você não tem muito tempo. O homem olha o relógio. 1 minuto. Escolha sabiamente. Do lado de fora, Yeong lhe grita, desesperada. Ouviu? Sua irmã está chorando por você, provoca o homem. Mongrion se vira com raiva e faz uma promessa. Eu vou te achar. E da próxima vez eu vou te fazer pagar. Ele se vira para Gerra, ofegante, ainda segurando a lâmina. Gerra se aproxima com calma e diz em tom suave. Não precisa ficar tão assustado. Com um olhar decidido, Gerra segura a mão de Mongrion e a leva até si. O gesto, tão repentino quanto doloroso, termina num abraço silencioso. Mongrion mal consegue conter as lágrimas. Não foi tão ruim assim. Diz Gerra antes de cair. Mongrion grita o nome dele, desesperado, enquanto a lâmina cai no chão, coberta de líquido vermelho. O rapaz gritava desesperadamente o nome dele, a voz embargada por medo e desespero. De repente, uma densa fumaça começou a invadir o ambiente, cobrindo tudo ao redor. Era uma daquelas fumaças pesadas que fazem qualquer um perder os sentidos. Ele se esforçava para resistir, tossindo entre os vapores, com os olhos marejados e o corpo vacilante. Mesmo tonto, ele ainda tentava se manter firme. Murmurou baixinho, com a voz embargada. Não me deixa sozinho agora. Mas, ao perder completamente as forças, seu corpo cedeu, e ele caiu por cima do mafioso, inconsciente. Ao fundo, uma voz ressoou como um sussurro inevitável. Esse é o seu destino. Aceite. Mesmo desacordado, sua mente permaneceu ativa. Ele foi puxado para dentro de um sonho, um mergulho profundo em suas memórias.
Estava revivendo os tempos de colégio, uma época em que ainda era apenas um estudante comum. Alguém chamava seu nome com insistência. Ele abriu os olhos e se levantou, confuso. Um colega apareceu e disse: "Uma mulher está te esperando lá na frente. Se apresse e vá ver o que ela quer." Uma mulher? Quem seria? Perguntou, surpreso. Não sei, ela só pediu para eu te chamar. Sem entender direito, começou a caminhar até o local indicado. O intervalo estava quase no fim, restavam apenas 10 minutos. No caminho, passou por um grupo de amigos jogando bola. Um deles zombou. "Ei, carequinha, pra onde você tá indo?" "Cala a boca!" respondeu, irritado. "E se sua mãe é uma monja, isso te torna um também?" Ignorando a provocação, ele continuou andando. De repente, parou. Seus olhos se fixaram em uma figura feminina à frente. A mulher estava de costas, com os cabelos esvoaçando ao vento. "Quem é essa?" perguntou um dos amigos. "Não sei", murmurou, intrigado. "Não me siga." À medida que se aproximava, o coração batia acelerado. Pensou consigo mesmo: poderia ser. Não, não é possível. Deve ser só alguém querendo fazer algumas perguntas. Mas assim que ela se virou, com um sorriso iluminando o rosto, disse: "Mongrion?" Naquele instante, ele parou completamente. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela estava linda, cercada por flores, como se o tempo tivesse congelado só para aquele momento. Ele despertou repentinamente, ofegante, como se tivesse sido arrancado de um sonho profundo. Olhou ao redor, atordoado, e murmurou: "Eu não estava em Nanvon." Yeong-li, que estava ao seu lado, imediatamente se aproximou, visivelmente preocupada. "Você está bem?" Ainda recuperando os sentidos, Mongrion começou a se lembrar do que havia acontecido. O medo voltou com força. "Yeong-li, você está bem? Você não estava presa naquele lugar." Ela o olhou com doçura e respondeu: "Apenas relaxe. Está tudo bem agora." Mas ele não conseguia relaxar. De repente, agarrou o braço da irmã com força. "E o Gerra? Por que eu estou aqui sozinho? O que aconteceu com ele?" "Ele estava comigo." Yeong-li ficou em silêncio por um momento, surpresa com a reação intensa do irmão. Ela respirou fundo antes de responder. Com um olhar apreensivo, ela disse: "Foi o promotor Cell quem te trouxe até aqui." "Não foi isso que eu perguntei." Ele interrompeu, ainda segurando o braço dela. "Onde está o Gerra?" Nesse instante, a voz do promotor ecoou do canto da sala. "Solte-a. E eu te conto." Mongrion se virou rapidamente, visivelmente sem graça. "Me desculpa, eu não sabia que você estava aqui." O promotor deu um passo à frente e respondeu com sinceridade: "Quem deveria se desculpar sou eu. Eu não imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. É tudo culpa minha." Então, ficou pensativo por um instante. "Sinto muito que meu pai tenha te usado para punir Gerra. E sinto ainda mais por Gerra ter me pedido para não te contar onde ele está ou como está indo." Ele olhou nos olhos do rapaz, que ainda estava visivelmente desorientado. "Mas como posso esconder isso de você quando está assim, completamente perdido?" Mongrion, ainda em choque, olhou para as próprias mãos. Elas estavam limpas, mas o choque de tudo que passou fez sua mente pregar uma peça. Ele jurava ver nelas vestígios daquele momento, como se o passado ainda grudasse em sua pele. Yeong-li imediatamente segurou suas mãos com delicadeza. O promotor continuou: "Não é sua culpa. Você não tinha escolha." As palavras entraram como um soco no peito. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram uma a uma até virarem um choro contido, e depois um pranto desesperado. Ele chorava de forma dolorosa, sem conseguir parar,
como se estivesse tentando tirar aquela dor do peito através das lágrimas. Yeong-li ficou ao lado dele, segurando sua mão, enquanto o promotor também permaneceu presente, ambos respeitando aquele momento de completo desamparo. Na mansão silenciosa, Gerra estava se levantando da cama, ainda com o corpo frágil. Um grande curativo cobria a região lateral da barriga, mas ele já estava de pé. Seu capanga-chefe entrou no quarto, demonstrando preocupação. Chefe, o senhor está bem? Quer que eu chame o Dr. Yoon? Sem demonstrar muita emoção, Gerra respondeu enquanto se erguia com certa dificuldade. Esquece isso. O capanga hesitou, mas insistiu com cautela. O presidente pediu que ligássemos assim que você acordasse. Gerra o interrompeu com firmeza. Não. Não ligue para ele. O capanga abaixou a cabeça, quase murmurando. Me desculpe, eu devia ter cuidado melhor das coisas. Enquanto ajeitava o cinto do hobby e caminhava com passos calmos até o sofá, Gerra respondeu com um tom resignado. Não tinha o que você pudesse fazer. Nada disso é culpa sua. Ele se sentou devagar no sofá, claramente sentindo dor, e completou. Eu deveria ter me preparado melhor. Estava tão concentrado no Mongryong que acabei deixando todo o resto de lado. Num gesto quase automático, ele colocou um cigarro entre os lábios e o segurou com a boca, apenas esperando. Seu capanga o observava em silêncio, sem entender de imediato o que ele queria. Gerra continuava com o cigarro ali, só movendo os lábios sutilmente, encarando o subordinado com aquele olhar impaciente. Foi só então que o capanga percebeu e, meio atrapalhado, correu até ele com um isqueiro. Acendeu o cigarro com um ar desajeitado, ao que Gerra deu a primeira tragada profunda, soltando a fumaça lentamente. Pensativo, ele murmurou. Talvez eu tenha errado em não fazer o que Juninho me pediu naquela vez. As lembranças vieram com força. Ele se lembrou nitidamente do dia em que tirou Mongryong do hospital. Também se lembrou do irmão mais velho se aproximando com um envelope nas mãos. Toma isso, disse Juninho, entregando-lhe o envelope. É algo que vai te ajudar a pressionar o diretor Park. Não é muito, mas certamente vai causar impacto no nosso pai também. O que você quer em troca? Gerra perguntou, desconfiado. Nada. Eu só quero retribuir, respondeu Juninho com sinceridade. Você ainda me culpa pelo que aconteceu com Sung-sik, não é? Juninho respondeu com um olhar firme. Se ao menos eu tivesse enxergado o que você sentia, talvez ele ainda estivesse vivo. Então, com a voz mais suave, completou. Eu quero me livrar desse peso, e quero que você também se sinta melhor. Não quero mais viver preso à culpa. Essas palavras reverberavam dentro de Gerra enquanto ele permanecia ali, no sofá, fumando em silêncio. Seja algo que aconteceu há 10 anos ou algo com o Mongryong. No fim das contas, tudo foram escolhas minhas. Eu não posso culpar ninguém por isso. Ele tirou o cigarro da boca e suspirou, afundando mais no sofá. Eu sei que não deveria me arrepender de nada disso. Só preciso seguir em frente. Mas então, a imagem de Mongryong, chorando desesperado ao vê-lo naquele estado, foi como uma dor aguda no peito, impossível de ignorar. Ele inclinou a cabeça para trás e soltou o ar com um suspiro profundo e pesado. Gerra permanece ali, afundado no sofá, o cigarro ainda aceso entre os dedos, a fumaça subindo lentamente enquanto seu capanga permanecia ao lado, em silêncio, respeitando o peso daquela solidão. Em algum lugar de Nãovon, Mongryong caminhava pelas ruas, frustrado. Tinha saído de casa com o plano de cuidar do cabelo, mas ao perceber que havia trazido pouco dinheiro, e ainda precisava comprar um celular novo, decidiu apenas dar uma volta. Enquanto caminhava, um cheiro forte no ar o fez parar. Ao se virar, viu um grupo de adolescentes mais à frente, agindo com total desprezo pelas regras. Um deles segurava algo entre os dedos e soltava fumaça no ar, como se não fosse nada demais. Na minha época a gente era, pelo menos, mais discreto, murmurou, indignado. Um dos garotos o notou e gritou. Ei, Rosinha! Mongryong se virou, sem entender. Tá falando comigo?
Os garotos se aproximaram com risinhos maldosos. Um deles provocou: com esse cabelo rosa. A gente já entendeu tudo. Confuso, Mondrian pensou. Ué, como eles sabem? Eles seguiram se aproximando. A gente quer se divertir no karaokê, mas estamos sem grana. Que tal emprestar um pouco? Mondrian respondeu com calma. E se eu der, vão me pagar de volta? Talvez, vamos ver, respondeu um deles, com deboche. Vocês são bem ousados para serem tão jovens, ele retrucou. Nisso, duas meninas se aproximaram e interromperam a conversa. Ei, deixa ele em paz. Ele é tão bonito. Você quer sair com a gente? Eu posso pagar o karaokê, disse uma, rindo. A amiga cochichou. Só pra constar, ela tem namorado. Mas eu sou solteira. Mondrian não conteve o riso. Agradeço, mas eu realmente sou. As meninas ficaram em silêncio por alguns segundos, claramente surpresas. Não esperavam que um cara tão bonito se assumisse com tanta naturalidade. Mondrian acenou e falou, educadamente. Vocês são corajosos, mas deviam ir para casa. Um dos garotos não gostou. Segurou a blusa de Mondrian e ameaçou. Tá tirando com a gente, é? Com frieza, Mondrian disse. Prefiro que não toque em mim. Por favor, tire a mão. E o que vai fazer se eu não tirar? O garoto rebateu, já fechando o punho. Antes que pudesse reagir, Mondrian se esquivou com facilidade e deu uma rasteira, derrubando o garoto no chão. Eu avisei. Vão para casa, disse ele, se abaixando. Pegou uma garrafa e a usou contra si mesmo, sem hesitar. Agora, deixem-me ensinar boas maneiras para vocês. Com aquele olhar intimidador que ele sabia bem fazer. Os garotos entraram em pânico. A gente sente muito. Gritaram e fugiram apavorados. Logo depois, Mondrian apareceu em um restaurante. Estava com uma colher na mão, olhando o próprio reflexo. Machuquei a testa. Mas, pelo menos, aqueles moleques tiveram um pingo de decência. Até me deram dinheiro depois de pedir desculpas. Como ousam tentar extorquir alguém como eu? Resmungou, chamando o atendente. Senhor. Mais uma tigela de macarrão, por favor. Foi então que notou, sua pulseirinha budista não estava mais no pulso. É por isso que tenho me sentido tão vazio esses dias. Lembrou do momento em que a atirou, no dia em que esteve com Gerra. Eu deixei lá, murmurou, apertando os lábios. Ele suspirou, pegou uma garrafa e começou a beber. Logo o efeito do álcool chegou, trazendo junto as alucinações. Na sua frente, Gerra parecia surgir, repreendendo. Você sempre enlouquece quando bebe. Por que não toma refrigerante em vez disso? Irritado, Mondrian respondeu. Por que se importa? Por que finge que se importa comigo? Você está fora de si, Mondrian, retrucava a imagem do mafioso. É verdade. E quero comer em paz, sozinho. Por que está me incomodando? A alucinação insistia. Por que você ainda não voltou para casa? Eu tô indo, respondeu, levantando-se. Senhor, pode comer por mim. Eu vou pagar. Me desculpe. Tô indo para casa. Ao sair do restaurante, ainda cambaleante, ele parou na calçada e soluçou. Que bom que eu tô sem celular. Minha irmã já teria deixado 1 milhão de ligações perdidas. Parou por um momento, pensativo. Um celular. Olhando para o lado, viu uma cabine telefônica. Verificou as moedas no bolso e decidiu tentar a sorte. Discou um número. O telefone chamou, por algumas vezes. Do outro lado, uma mulher atendeu. Alô? Esse não é o número do Gerracel. Ah, não. Você ligou para o número errado. Desculpe. Ele desligou, mas seus pensamentos ficaram inquietos. Fui eu quem sugeriu o casamento.
Então por que isso me incomoda tanto? Tentou novamente. Alô? Desculpe, número errado. Mais uma tentativa. Quem é Cel? Esse número não está disponível. Sentado ali, dentro da cabine, ele continuava tentando, sem sucesso. Você não é o mesmo que acabou de ligar? Você tem o número errado. Diziam as pessoas do outro lado. Sem forças, ele escorregou para o lado e, já quase sem energia, tentou uma última vez. Do outro lado da linha, finalmente, alguém atendeu. Fungando, com a voz embargada, Mongrion sussurrou. Gerra, me atenda. A pessoa do outro lado ficou em silêncio, segurando o telefone. Eu sinto sua falta. E então a ligação caiu. A empregada se virou, segurando o telefone com gentileza. Diretor, a ligação caiu. Deseja que eu faça algo? De costas, olhando a tempestade pela janela, Gerra permanecia em silêncio e pensativo. Nas mãos, ele segurava a pulseirinha budista de Mongrion. Então, se virou e perguntou, com a voz grave. Você sabe, em qual templo ele está morando? E enquanto a chuva cai lá fora, o coração de um certo mafioso parece finalmente começar a desmoronar. Será que ele vai atrás de Mongrion? Ou vai continuar fingindo que não sente falta? Agora é uma corrida contra o tempo para encontrá-lo, antes que seja tarde demais. Prepare-se para capítulos cheios de emoção, decisões difíceis e sentimentos à flor da pele. No próximo capítulo, as emoções vão transbordar mais do que qualquer tempestade. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!